Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente está aqui de uma maneira diferente, dei uma repaginada aqui no canal, coloquei dentro de uma sala de aula, porque hoje o nosso assunto vai ser justamente sobre o primeiro dia de aula na educação infantil. Esse é um assunto bastante importante, tanto para as crianças que estão começando agora na escolinha, na pré-escola, na educação infantil, quanto para os professores e para os pais. É uma situação difícil para todo mundo. Como que a gente deve enfrentar isso como professor na sala de aula? O primeiro dia de aula dos pequenininhos, que eles não têm muita noção ainda, é tudo muito novo. Como que a gente faz enquanto professor, como a gente lida com essa situação? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ou com o filho, ou com o sobrinho, ou até as professoras com os próprios alunos. É criança que chega chorando, é criança que quer a mãe, e a mãe não larga da mão, e dificulta mais a situação ainda. Então não é fácil, nem para os professores e nem para as crianças. A primeira coisa que um professor deve fazer, sabendo que haverá o primeiro dia de aula numa educação infantil, seja infantil 1, infantil 2, até infantil 3, que eles são maiorzinhos e estão indo para o primeiro ano, eles também têm essa dificuldade de adaptação, principalmente se a escola for uma escola nova para eles. O ambiente de aprendizagem deve ser um ambiente propício a essas crianças. Então, o professor deve planejar uma salinha de aula toda, vamos dizer assim, toda sistematizada para essa ocasião. O primeiro dia de aula vai ficar gravado na cabecinha das crianças e dali para frente a gente vai ter a noção da adaptação deles ou não na escola. Então, muitos cartazes, muitos bonecos, muito colorido, aquilo que chame a atenção e atraia essa criança para dentro de sala de aula. O ambiente de aprendizagem na educação infantil deve favorecer principalmente o lúdico, primordialmente, pois é através do lúdico que a criança se comunica com outras crianças e até com o professor. É o mundo dela e é onde ela vai se expressar, né, em cada brincadeira. Então, o que é necessário também? Que haja muitos brinquedos pedagógicos, motivacionais, para que essa criança se adapte realmente a esse ambiente escolar, sem dar maiores trabalhos no sentido de não quero ficar, não gostei, tenho medo, o chororô vai ter eu não quero ficar, mas isso é normal. Cabe ao professor mostrar o quê? Amigo, ser amigo dessa criança. Porque o que ele busca na escola realmente é o mundo do divertido, é o mundo do colorido. Né? Então ele não pode enfrentar essa escola, esse ambiente de aprendizagem como uma tortura ou uma coisa a qual ela seja obrigada a praticar. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir, eu sou obrigado. Não, ela tem que ir de boa vontade porque ela sabe que vai chegar lá e vai encontrar um ambiente acolhedor. E esse acolhimento é muito importante da parte do professor e dos gestores da escola. Quando a criança chega e encontra uma sala arrumadinha, toda colorida, toda preparada para ela, tudo fica diferente. Tem crianças muitas vezes que não querem nem ir embora mais para casa, de tanto que elas gostaram daquele ambiente aconchegante. Então, tudo é muito importante nesse momento. O preparo da sala, o preparo psicológico para você lidar com essa criança e o acolhimento. O acolhimento da escola é um fator essencial para que dê tudo certo no primeiro dia de aula. Vai acontecer muito da mamãe ou do papai quererem acompanhar essa criança no primeiro dia como se fosse uma adaptação. Alguns concordam com isso, outros não. Por quê? Às vezes essa criança vai ficar quietinha, lógico, sabendo que o papai ou a mamãe estão ali no canto olhando, observando, tá ali brincando, tá ali rabiscando, mas de olho no papai e na mamãe que estão ali. A partir do momento que eles levantarem e forem embora, essa criança vai voltar novamente a se desestimular e não vai querer ficar na escola. Então, é aconselhável em alguns casos, sim, quando você vê que não tem jeito, tudo bem, deixar o papai ou a mamãe ficar em sala de aula por pouco tempo. Não deixar que isso permaneça ou se torne uma rotina, porque essa criança vai se acostumar com essa situação e ela não vai ter a liberdade e a responsabilidade que ela vai ter que adquirir na sala de aula, desde pequenininho. Como o primeiro dia de aula, também é importante a adaptação no sentido do conhecimento. Como que
a gente vai planejar uma aulinha para eles, para os pequenininhos, no primeiro dia de aula enquanto professor? Como é que eu vou lidar com essas crianças que estão chegando agora, que elas estão meio perdidas? Eu não posso passar insegurança, eu tenho que passar que eu sou amiga deles também. É muito interessante, eu pelo menos trabalho assim com a educação infantil. No primeiro dia de aula, em cada carteirinha deles, em cada cadeirinha, tem o nome de cada aluno. Então essa aqui é a cadeira da Rafaela, essa aqui é a cadeira do Arthur, essa aqui é a cadeira do Tiago. O que vai acontecer? Cada cadeirinha vai ter o nome em letra bastão deles, embora eles ainda não saibam ler, mas eles vão ter a memória fotográfica que todos nós temos a partir do momento que nós vemos uma imagem. Então nós vamos registrar aquilo no cérebro. A mesma coisa com as crianças. Com o passar do tempo, eles mesmos vão falar: nossa tia, esse é o T do Tiago. Olha, o M da Marcela. Então eles vão se acostumar com as letrinhas, mesmo sem serem alfabetizados, e automaticamente eles vão associar nomes às pessoas. Qual é a importância disso? É o processo de socialização dentro da sala de aula. Primeiro houve a socialização com o professor e houve a socialização com o lugar onde eles vão ficar, com os gestores, com os funcionários da escola. Conhecendo tudo isso, tem grande importância eles trabalharem em grupo. Então, nós podemos colocar carteiras disponibilizadas em círculo, ou almofadinhas no chão em círculo. Cada um vai falar o seu nome e vai contar uma historinha sobre ele. Eu sou fulano, eu tenho tantos anos. Eles conseguem falar. Ah, você tem tantos anos, onde você mora? Em casa? Em casa? Você mora em sítio? Como que é o local onde você mora? E eles começam a falar um pouquinho da história deles. Ah, eu tenho um cachorrinho. Ah, sábado eu fui com a minha mãe no shopping. Então, tudo isso é o processo de socialização com os demais amigos. Isso ajuda muito a quebrar aquele gelo do primeiro dia de aula. É muito importante. Então, você conquista os alunos para você. Você conquista essas crianças para você através do quê? Como eu disse, do lúdico, do colorido, que isso daí chama muita atenção realmente. Todas as cores, todos os bonequinhos, todos os personagens, brinquedos, isso atrai muito a criança. Ela sai um pouquinho do medo, do pânico e ela vê aquele mundo colorido, divertido e mágico. Agora, uma coisa muito importante, a colaboração dos pais nesse sentido. Quem é que nunca se lembra dos primeiros dias de aula? É uma coisa incômoda, mesmo quando a gente já era maiorzinho. O que eu vou encontrar? Como será que é a professora? Será que vai ser legal? Será que é um ambiente legal? Mesmo se eu já estou numa escola que eu já conheço, será que eu mudei de turma? Será que meus amigos continuam na mesma sala que eu? Agora você imagina o que acontece com os pequenininhos. O susto que eles tomam. É tudo novidade, é tudo assim assustador para aquela criança, né? Então, é muito interessante que os pais participem ativamente e positivamente nesse momento. Como? Claro que a insegurança dos pais é muito grande. Como será que meu filho vai reagir? Será que ele vai chorar? Será que ele vai ficar na escola? Será que eu estou colocando ele na idade certa? Então agora eu vou falar com você, papai, com você, mamãe, que está passando por essa fase da criança pequenininha, vou colocar na escola, não vou, tá na hora, não tá, como que eu faço? Se você sentir que é o momento dele, ir para a escola, que ele já está espertinho, que ele já está falante, que ele tem interesse em brincar com outras crianças, que vai ser produtivo para ele, coloque sim, né? A idade cabe a vocês decidirem com que idade que seu filho vai para a escola pela primeira vez. Estejam conscientes que pode chorar, pode não querer ficar, pode recusar, pode não aceitar, falar que não quer ir mais, isso tudo é normal. Então é importante que haja um vínculo professor e pais nesse momento, até com a direção da escola, até com os funcionários da escola, uma cumplicidade, para que você consiga deixar seu filho tranquilamente na escola. Porque fechou o portão, a partir do portão para dentro, a responsabilidade é toda do professor e dos gestores da escola e de todos os funcionários. Então confie, acredite que isso é para o bem do seu filho, isso é uma evolução na vida dele, ele tem que dar o primeiro passo para poder dar os demais mais tarde. Nem que você tenha que ligar para a escola,
perguntar se tá bem, perguntar se adaptou, se comeu o lanche. Gente, eu sou mãe também, não é fácil, não é fácil. Primeira vez que meu filho foi, eu achei que ele ia chorar muito, que ele ia... Nada, ele foi dando tchau, quem se descabelou fui eu. Quer dizer, eu criei um cordão umbilical para que ele pudesse de repente recusar a escola, e pelo contrário, ele gostou, ele queria mais, ele entrou com 4 anos. Porque eu achei que aquele momento era o momento dele ir para a escola. E foi muito produtivo, quer dizer, ele aprendeu a ler logo, foi tudo muito rápido. Tenha uma conversa com os gestores da escola, com os funcionários, conheça o ambiente onde o seu filho vai ficar, sabe? Converse com ele, enquanto criança mesmo. Você quer conhecer novos amiguinhos? Você vai ficar na escola legal? Mamãe vai voltar para te buscar, o papai vai aparecer lá, você não vai ficar sozinho. Promete que você não vai chorar? Uma boa conversa, um bom diálogo, né? Ouvir o que a criança tem para dizer, porque muitas vezes a mãe não ouve o que a criança tem para dizer, não ouve a opinião dela. Apesar de ser pequeno, de não ter idade suficiente, como muita gente pode pensar, eles raciocinam sim. Eles sabem o que eles querem, o que eles não querem. Ainda mais a geração de agora, eles são muito evoluídos. Eles estão anos-luz na geração de crianças de antigamente. Então, faça sem culpa. Se você tiver que mandar seu filho para a escola pela primeira vez, essa adaptação vai ser, às vezes, um pouquinho tardia, um pouquinho difícil, mas os professores, os orientadores vão estar lá para te orientar também. É importante esse trabalho, pais e professores, essa união, essa cumplicidade, essa amizade, porque um vai tirando alguns problemas, algumas dúvidas do outro. É importante você relatar como seu filho é dentro de casa. Então, assim, confiar, sabe? Mãe, sabe? Pai, vocês não devem ter medo. Ah, eu tô com medo de mandar meu filho para a escola, eu acho que não é a hora. Ele é tão pequeno. Ele pode ser pequeno, mas ele pode ser muito esperto. E isso você só vai descobrir quando ele se socializar com outras crianças, quando ele aprender a dividir o brinquedo, quando ele aprender a dividir o lanche, quando ele começar a comentar para vocês dos amiguinhos da escola. Isso vale também para a situação que nós estamos passando, né? Com a Covid-19, as nossas escolas tiveram que parar forçosamente. Então, deu um nó na cabeça dessas crianças de uma tal maneira que vai ser um retorno difícil. Quando tudo tiver que voltar, principalmente os pequenos que não entendem muito, por que eu fiquei tanto tempo em casa e por que agora só quer vir ver a tia? Poxa, eu tô com saudade da tia. Por isso é importante o diálogo, por isso é importante os pais falarem desde o começo que tem um bichinho, que tem uma doença lá fora, que não pode sair, que não pode ir para a escola e que agora, quando tudo isso, se Deus quiser acabar, vai voltar tudo normal, só que vai ser como se fosse um primeiro dia de aula. Então os professores e os pais, eles têm que estar preparados para isso. Vai ser como se fosse tudo de novo. A gente deu um retrocesso e a gente vai voltar tudo de novo, primeiro dia de aula. Na educação infantil é difícil, no fundamental é difícil, mas hoje como tema a gente está falando dos pequenininhos, porque eles merecem toda uma atenção especial, porque eles são muito ainda ligados com os pais. Então cabe a nós, professores, orientá-los nesse sentido. Mas primeiro nós temos que fazer uma autopreparação, um autopreparo, para a gente conseguir lidar com esse tipo de situação do choro, do não querer ficar, da manha. Tem criança que vomita, tem criança que quer sair correndo da escola, você tem os outros, mas você tem que pegar aquele pelo braço porque ele saiu correndo. Isso tudo faz parte do processo de adaptação. Mas com uma boa estrutura, com uma boa sala de aula, com tudo que eu falei para vocês que vocês podem fazer para o primeiro dia, brinquedos, historinhas, a musicoterapia, que é muito bom para eles relaxarem, atividades de rabiscar, o colorido, o pular, o cantar, sabe? Tudo isso faz parte de um processo de adaptação ao qual eles vão ter que passar. E querendo ou não, você, professor, também passa. Porque a adaptação não é só da criança, a adaptação é do professor também. O professor tem que se adaptar a diversas situações. Aquele menino que chora todo dia na entrada, aquela menina que não come o lanche, aquele outro menino que não faz amizade, ele fica no cantinho dele, procurando, só observando, conhecendo as coisas novas. Então são vários perfis. Como ninguém é igual a ninguém, nós temos várias personalidades diferentes no planeta Terra, é assim que funciona.
Então, nós não podemos esperar que todas as crianças sejam iguais. Elas podem ter idades parecidas, comportamentos parecidos, né? A fase cognitiva dela pode ser parecida uma com a outra, mas elas não são iguais. Nem os dedos das mãos são iguais. Então, a gente tem que aprender a lidar em sala de aula com todo o tipo de situação, especialmente no começo, que é onde as crianças precisam muito de nós e nós também precisamos muito deles. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso canal. Apenas algumas reformulações para que ele melhore cada vez mais. E espero também evoluir junto com vocês. Deixem comentários aí embaixo, façam perguntas, relatem vocês, professores, ou vocês que estão começando agora, estão com um pouquinho de medo também, estão passando por essa situação, pais das crianças que vão entrar na escola agora, relatem suas dúvidas, vamos trocar figurinha, vamos tentar ver como a gente pode se ajudar, porque isso é muito importante, esse canal é exatamente para isso, tá bom? Beijo, 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 até o próximo vídeo.